Pessoal, estamos iniciando aqui no canal a nossa primeira aula sobre álgebra linear, né? Aulas que são interessantes para quem faz o curso de licenciatura em matemática ou algum outro curso que envolva essa disciplina, que é a disciplina de graduação. E esse conteúdo aqui serve até mesmo para algumas pessoas que vão fazer prova de ensino médio, né? Porque é um assunto que a gente chega a ver lá no começo, lá no ensino fundamental, no Fundamental 2, que é exatamente sistemas de equações lineares. Claro que quando você vê isso no ensino fundamental, é uma abordagem mais simples. Lá você trabalha com sistemas de equações de duas variáveis e duas equações, mas aqui a gente vai um pouco além. Então, considere o seguinte problema. Nós vamos tentar encontrar n escalares, x1, x2, até xn, que satisfaçam as seguintes condições, as condições descritas nesta equação 1 aqui. Nós temos que essa expressão em 1 é um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas, n variáveis, onde a i j com i variando de 1 a m e j variando de 1 a n, e y1, y2 até ym são escalares em um corpo. Eu não estou definindo aqui o que é um corpo de maneira precisa, mas um corpo basicamente é um conjunto onde você tem que todos os elementos têm um inverso aditivo, um simétrico aditivo, né? Todos os elementos têm, diferentes de zero, tem um inverso multiplicativo, você tem algumas condições que você encontra no conjunto dos reais. Quando nós falamos em corpo aqui nesse assunto, geralmente é o corpo dos reais ou o corpo dos complexos, tá? Mas a definição de corpo é basicamente essa, né? Você tem algumas propriedades que um conjunto vai atender. Entre elas, essas aí que a gente acabou de falar, né? Todo elemento tem inverso aditivo, todo elemento tem inverso multiplicativo, tem o elemento neutro para adição, elemento neutro para multiplicação e assim vai. Note que se y1, y2 até ym, todos eles forem iguais a zero, então esse sistema é dito homogêneo. Por exemplo, nós temos aqui esse primeiro sistema. Note que aqui, à direita das igualdades, eu tenho sempre zero, portanto, é um sistema homogêneo. Neste segundo caso aqui, o sistema não é homogêneo, porque a primeira igualdade tem à direita menos 7, não tem o zero. Tudo bem? Bem, é claro que como a gente trabalha com 3 ou 4 equações, a gente pode utilizar como variáveis, ao invés de x1, x2, x3, x4, enfim, a gente utiliza x, y, z, w, aí depende do livro que você está estudando. Tem livros que preferem adotar o x com índice, outros preferem adotar x, y, z, tá? Efetuando algumas operações elementares, nós transformamos o sistema que nós queremos estudar em um mais simples, e assim nós podemos determinar se ele tem solução. Vamos executar um escalonamento. Escalonamento é um processo onde eu vou fazer operações elementares entre as equações, de modo a, nessas operações, eliminar variáveis. Eu vou eliminando variáveis, eliminando variáveis, eliminando variáveis. Eu não coloquei aqui por escrito, mas quais são as nossas operações elementares? As nossas operações elementares são multiplicar uma certa equação por um escalar do corpo, ou seja, multiplicar todos os termos da equação por um número, multiplicar uma equação por um escalar, e escalar diferente de zero, tá? Não é interessante multiplicar por zero, porque senão você zera tudo. Multiplicar uma equação por um escalar e somar com outra. É basicamente o que você fazia no ensino fundamental. Você tinha lá x, y, você buscava multiplicar uma equação, ou até mesmo as duas, por escalares, e você buscava o quê? Você buscava 2 e menos 2, 5 e menos 5, para poder fazer o corte das variáveis. É basicamente o que você vai fazer aqui. Muito bem. Ao escalonar, nós buscamos um sistema desse tipo aqui. E esse sistema vai ser equivalente ao que nós queremos estudar. Bem, para ficar mais claro o que eu estou falando, nós vamos fazer alguns exercícios. Temos 3 exemplos aqui. Esse primeiro aqui, o segundo e o terceiro. Nós vamos aqui estudar um pouco esses sistemas. E o primeiro que eu vou estudar é exatamente este aqui. X mais Y mais Z
igual a 1. A segunda equação você tem x menos y mais 2z igual a 2. Você tem na terceira x mais 6y mais 3z igual a 3. Esse sistema claramente não é homogêneo, tudo bem? E nós vamos estudar então. Vou chamar as equações aqui, tá? A gente geralmente dá nome para as equações para ficar uma coisa mais fácil. Deixa eu só aumentar aqui o grau da caneta. Aqui. Vou chamar a primeira de equação 1, chama a segunda de equação 2, chama a terceira de equação 3. Vou também apagar isso aqui, para que nós possamos então começar. Bem, como é que nós começamos fazendo esse escalonamento? O processo é simples, pessoal. A primeira equação você mantém do jeito que ela está. Na primeira passagem, nós vamos nos interessar por multiplicar o x. Por eliminar o x, perdão. Né? Eliminar o x na segunda e na terceira equações. Bem, vamos pensar o seguinte. Como é que eu posso eliminar esse x daqui? Aqui você não precisa multiplicar, né? Basta você simplesmente fazer uma subtração, que você consegue eliminar o x. Então, a primeira eu repito, x mais y mais z igual a 1. A segunda vai ser, posso fazer equação 2 menos equação 1, ou equação 1 menos equação 2? Eu vou chamar esta que eu vou fazer de equação 4. E ela vai ser a equação 2 menos a equação 1. Na última lá, é a mesma coisa. Eu posso fazer equação 3 menos equação 1 ou equação 1 menos equação 3. Eu vou chamar essa equação 5 de equação 3 menos equação 1. Bem, x menos x dá 0, eliminei. Aqui fica menos y com menos y, que vai dar menos 2y. E aqui fica 2z menos z, que vai dar z. Faz 2 menos 1, vai dar 1. Tudo bem? Prosseguindo, x menos x vai dar 0. 6y menos y dá 5y. Aqui fica 3z menos z, que vai dar 2z. E 3 menos 1 lá de cima dá 2. Tudo bem? Bem, vamos prosseguir então. Vou continuar aqui do lado da nossa equação. Então, eu já eliminei o x das duas variáveis de baixo. Agora, eu vou eliminar o y da última... eliminei o x das duas últimas equações, melhor dizendo. Agora, eu vou eliminar o y da última equação. Repete, então, as duas primeiras. Aqui eu mantenho o que já estava, menos 2y mais z igual a 1. E a última, como é que nós vamos fazer para eliminar o y? Bem, é só você ver que 2 e 5 são números relativamente primos, né? Eles não têm um divisor em comum além do 1. Então, o que é que eu vou fazer? Bora multiplicar o de cima por 5, né? Esse aqui por 5 e essa aqui eu vou multiplicar por 2. Depois soma. Então, a equação 6 é 2 vezes a equação 5, mais, né, 5 vezes, porque já está negativo, mais 5 vezes a equação 4. Tudo bem? Então, aqui, quando a gente fizer, vai ficar 10y menos 10y, 0. Aqui vai ficar o z multiplicado por 2 vai ficar 4z, né? O 2z multiplicado por 2 dá 4z. E aqui eu vou multiplicar por 5. Vai ficar 4z mais 5z, que dá 9z. Esse 2 aqui foi multiplicado por 2, vai ficar 4. Esse 1 foi multiplicado por 5, vai dar 5. 4 mais 5 dá 9. Pronto. E com o processo feito, a gente já tem o valor de z, porque 9z é igual a 9. Claramente, z é igual a 1. Como é que nós vamos resolver? Essa aqui já está, portanto, resolvida. Agora é só substituir aqui a segunda, essa equação 4, nela você substitui o z por 1. Fica menos 2y mais 1 igual a 1.
Olha o que eu posso fazer. Posso cancelar esse 1 com esse 1. Cancelando os dois vai ficar menos 2y igual a 0. E claramente y é igual a 0. Então a nossa terna está sendo formada, né? Nós estamos quase buscando a solução. Agora vamos tomar a equação 1 e substituir então os valores que eu achei. O x é o que eu quero encontrar, o y eu já sei que é 0, o z eu já sei que é 1. E do outro lado igual a 1. Cancela, portanto, 1 com 1 e você vê que o x é igual a 0. Esse sistema é um sistema possível e determinado ou então compatível e determinado. E o conjunto solução tem 0 para o x, 0 para o y e 1 para o z. Está resolvida a nossa primeira equação. E aqui eu cometi só um errinho de notação, tá? Eu creio que não afetou o entendimento de ninguém, mas aqui não é E3 menos 1, é E3 menos E1, né? Então só retificando aqui. Para não ficar nada obscuro para vocês. Vamos agora voltar e resolver agora a segunda equação. Tudo bem? Vou dar aqui para o lado. E agora a gente vai resolver a segunda equação. Como é que nós vamos fazer para resolver esta segunda equação? Primeiro, nomeie as equações, né? Resolver o sistema no caso, tá? Para resolver esse segundo sistema, nós temos essa aqui sendo a nossa equação 1, essa aqui sendo a nossa equação 2, essa aqui sendo a nossa equação 3. Como é que nós vamos fazer para início de conversa? Bem, eu quero eliminar o x das duas últimas. Então, eu posso simplesmente tomar a segunda, fazer a segunda menos a primeira, né? No lugar dela, eu ponho segunda menos a primeira. Vamos começar a brincadeira, então. Aqui, então, tenho x mais y mais z mais t. É um sistema com 3 equações e 4 variáveis. Igual a 0. Bem, gente, quando nós temos um sistema com mais equações com mais variáveis do que equações, né? Temos 4 variáveis, 3 equações, esse sistema, ele, se admitir solução, a solução dele não vai ser única, porque ele tem mais equações do que variáveis. É só você pensar nesse problema aqui. Pensa que x é igual a 2y. Então você tem, por exemplo, como soluções aqui 2 e 1. Né? Você pode substituir aqui por 2, substituir aqui por 1. Mas também a solução desse sistema 4 e 2. Você pode substituir o x por 4, o y por 2. Também a solução 6 e 3. Como é a solução também 0 e 0. Então, é um sistema com duas variáveis. Uma equaçãozinha com 2 variáveis. Então, ela se admitir solução, que ela pode não admitir. Mas se ela admitir soluções, é uma equação... Né? Esse sistema pode não admitir solução, mas se ele admitir... Né? A equação com 2 variáveis, ela admite infinitas soluções. Talvez o sistema, por mais que o número de equações, por mais que o número de variáveis seja maior que o de equações, talvez não admita a solução. Mas vamos lá. Então essa aqui é a minha equação 1. Aqui eu vou fazer agora a equação 4, eu vou chamar de equação 2. A equação 4 vai ser equação 2 menos a 1. Você tem aqui x menos x zero. Bem, pode acontecer de que no ato de tentar eliminar a primeira variável, eu também elimine a segunda. Isso acontece aqui, olha. Porque ao fazer a segunda menos a primeira, x menos x zero, y menos y zero. Menos 2z menos z vai ficar menos 3z. E na carona eu acabei eliminando a t também, né? A variável t, porque ficou t menos t, que deu 0. Prosseguindo, vamos agora ajeitar a cara da última lá. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a última, né? A terceira, menos a primeira. Menos 2 vezes a primeira, né? Que eu quero eliminar x. Então, equação 3. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Fica a equação 3, menos 2 vezes a primeira. 2x menos 2x zero. Y menos 2y fica menos y. 2z menos 2z, zero. Ó, eu não queria eliminar z, mas acabei eliminando.
Isso acontece vez ou outra. Menos t, menos 2t fica menos 3t. Perceba que o negócio agora já ficou um pouco esquisito, né? Porque eu não queria eliminar todas essas variáveis, mas eu acabei eliminando várias, né? Só que o processo de escalonamento, ele trabalha com uma escadinha, né? Eu não queria eliminar y aqui. Só que o que é que eu percebi? Eu percebi que na de baixo, o y não foi eliminado, né? Então, para manter aquela escadinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a segunda com a terceira equação. Trocar a equação 4 com a equação 5. Né? Para eu ficar com uma cara mais de escadinha, para fazer o escalonamento. Então, está aqui novamente a minha equação 1. A equação 4 foi para baixo, a 5 é que veio para cá, então ficou menos y menos 3t igual a 0. Posso aproveitar e fazer mais uma coisa. Bora deixar mais com cara de y isso aí. Você não precisa fazer isso, mas eu vou fazer... deixa que eu vou fazer lá na frente que é melhor, senão vai acabar confundindo um pouco o raciocínio do pessoal que está vendo. Então, essa aqui é a minha equação 5. E a última de baixo vai ser menos 3e igual a 0, que é a minha equação 4. Bem, pessoal, da equação 4, nós já temos, então, o nosso valor para z. O z é 0. Se menos 3 vezes z é igual a 0, então z tem que ser igual a 0. Nós já temos, então, a primeira das 4. Agora, o meu interesse é analisar o resto. Note o seguinte. Eu queria eliminar y daqui. Só que se eu eliminar y, quando eu tentar, por exemplo, o que está parecendo óbvio aqui? Soma a primeira com a segunda, né? Que eu vou poder eliminar esse y com esse y. Mas se eu fizer isso, eu vou acabar trazendo o x para cá. Então, eu não vejo outra saída a não ser eliminar o y de cima. Porque o daqui não dá. Se eu tentar eliminar esse y, eu vou acabar trazendo o x. Eu não vou conseguir me livrar desse termo aí. E você vai entender já porque você não vai conseguir. Vamos fazer o seguinte. Então, a primeira, nós vamos substituir por uma equação 6. De modo que a equação 6 é a 1 mais a equação 5. X mais 0 vai dar x. Y menos y dá 0. O z permanece lá. Mas o z é 0, né? Eu já vi que o z é 0. Então, já deixa sem. E somando t menos 3t vai ficar menos 2t. Isso igual a 0. De resto, mantém as equações que nós tínhamos aqui. Essa aqui é a equação 5 e a de baixo é a equação 4, que eu posso dizer que é z igual a 0, né? Eu vou substituir aqui por uma equação 7, que é menos 1/3 da equação 4. Aqui, pessoal, eu simplesmente multipliquei aqui por menos 1/3 para tirar esse menos 3 da frente e ficou z, só o z. Tudo bem? Então, bem, o z nós já temos. O y, você pode multiplicar essa equação aqui por menos 1, mas não precisa disso também, né? Basta trocar o y de lado. Passa o y para o outro lado, que aí nós vamos ter y igual a 3t. O que você observa? Observa que a primeira equação e a segunda, essas duas aqui, você não vai conseguir se dividir no t. Você tem duas equações com duas variáveis. Isso está te dizendo o quê? Que você vai ter que trabalhar com t. Esse sistema não é determinado. Ele é um sistema indeterminado. Não é que não haja solução. Tem solução. E como esse sistema é homogêneo, uma das soluções já é a equação, já é a solução trivial. A solução trivial é todas as variáveis iguais a 0. Essa é uma solução. Só que tem soluções não triviais também. E essas soluções vão todas elas girar em torno do t. Porque note que o y ele está dependendo de t, né? Na verdade, y é igual a menos 3t, tá? Só para fazer a correção aqui. E pela equação 6, você nota o seguinte, que o x é igual a 2t. Ou seja, o y depende do t, o x depende do t. O z é 0. E o t é o t. O t, no final das contas aqui, nada mais é do que a nossa variável independente. Então, esse sistema, por ser homogêneo, ele admite a solução trivial, mas ele admite outras infinitas soluções. A questão é que se você fizer isso numa prova, você não vai simplesmente afirmar que ele é indeterminado. Você vai ter que dar uma cara para essa solução.
E a cara para essa solução é essa aqui. Quem é o teu x? O teu x é 2t. O teu y quem é? É menos 3t. O z é a única variável que não depende do t. O z é 0. E o t é o próprio t. De modo que esse t é 1 real. Claro que se esse t for igual a 0, você zera tudo aí, né? Então, ora, se o teu t porventura for igual a 1, então a tua solução seria 2, menos 3, 0 e 1. Claro que se o teu t for igual a 2, então a tua solução seria 4, menos 6, 0 e 2. Né? E essa solução vale tanto para esse sistema já escalonado aqui, quanto para o inicial que nós vimos. Ok? Então, esse sistema é possível e indeterminado ou um sistema compatível e indeterminado? E agora, indo para o nosso último problema, é este aqui. Bem, vamos então chamar essa equação de equação 1, essa de equação 2 e essa de equação 3. A nossa equação 1, nós preservamos, né? E aqui foi um erro, tá, pessoal? Aqui não tem esse mais. É menos, tá? Aqui foi um erro meu na hora de escrever no LaTeX. A primeira nós conservamos. A segunda é 4x. Perdão, a segunda eu já vou substituir, né? Eu vou chamar de E4. O que é que eu vou fazer? Eu quero eliminar isso aqui, né? Então eu vou fazer essa menos 4 vezes essa. Então é A é 2, menos 4 vezes A é 1. Então fica 4x menos 4x, 0. Aqui fica 2x, perdão, fica 2y. E aqui fica menos 4y. Então fica 2y menos 4y, o que vai me dar menos 2y. Aqui é menos z. Aqui eu vou multiplicar por menos 4, né? Então vai ficar 8. Fica menos z mais 8z, o que me dá 7z. Fica menos z mais 8z, fica 7z positivo, tá certo? E após o sinal de igual, menos 8, esse aqui eu vou multiplicar por menos 4, então vai ficar 24 positivo. 24 menos 8 dá 16. Tudo bem? Vamos agora fazer a última, né? A equação 3, ela vai ser substituída pela equação 5, que é a equação 3 menos 5 vezes a equação 1. Fica 5x menos 5x, 0. 3y menos 5y, fica menos 2y. Aqui, pessoal, fica menos 3z. E aqui eu vou multiplicar por menos 5. Quando eu multiplicar por menos 5, fica 10. 10z menos 3z dá 7z. Aqui vai ficar 16. Aqui eu vou multiplicar por menos 5. Então vai ficar menos 6 vezes menos 5 dá 30. 16 mais 30 dá 46. Já dá para ver que nós vamos cair em algo impossível, né? Eu acho que vocês estão entendendo. Olha, eu estou dizendo aqui para você que isso aqui é igual a 16 e isso aqui é igual a 46. Bem, o que é que eu vou fazer para terminar a conta? Conserva a primeira. Conserva essa equação 4, que é essa do meio. E aqui, pessoal, eu vou fazer a E6 sendo a E5 menos a E4. Quando você fizer isso, você vai cortar. Olha, vai ficar menos 2y mais 2y, 0. 7z menos 7z, 0. E 46 menos 16 dá 30. Olha o absurdo. Eu tenho aqui que 0 é igual a 30. Isso é um absurdo. 0 não é igual a 30. Portanto, esse sistema é incompatível ou impossível. Vimos, portanto, 3 situações aqui nesse vídeo.
três situações de sistemas de equações, uma onde o sistema é possível e determinado, tem uma solução. Vimos uma situação onde o sistema é possível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. E vimos uma situação onde o sistema é impossível, porque ele não tem solução. Eu não estou dizendo que as equações não têm soluções. Essa equação aqui tem solução. Essa equação aqui tem solução. Tem soluções, né? Essas equações têm soluções, mas não há uma solução para o sistema como um todo. As equações têm soluções, o sistema não tem. Por isso ele é impossível. Não tem uma solução que seja a solução para todos eles. É isso que eu quero dizer. Obrigado.